6, nós vamos ler apenas o verso de número 17. Enquanto os irmãos encontram, eu quero agradecer a Deus por estar uma vez mais conosco. É uma alegria para o nosso coração. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Rangel, já conhecido nosso já de algum tempo. Que Deus continue abençoando o servo do Senhor e a sua família aqui neste lugar. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Evaldo, que nos convidou para estarmos aqui, juntamente com o conjunto vocal Renovação. Eu quero assim também parabenizar os irmãos, as irmãs. Deus continue abençoando, dando graça, força, alegria para fazer a obra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos cantores. Tony Tito, é um prazer conhecer pessoalmente. Já conhecemos que nem um pastor aqui já há muito tempo, e já quase furei o CD do Tony Tito viajando por aí, escutando. Só tinha ele e eu escutava só o Tony Tito. E eu comecei o ministério, quem conhece, Zaqueu Pereira, eu comecei o ministério cantando. E eu desisti por causa do Tony Tito, eu não conseguia cantar o hino deles. É brincadeira, viu? Mas é uma alegria para o meu coração poder estar com vocês aqui. A gente não é digno de ter essa dádiva, de estar juntamente com os irmãos, todos vocês. Mas aprove Deus nos proporcionar estar na casa do Senhor. Deus abençoe poderosamente. Capítulo 6, verso 17 de aos Gálatas. Quem achou, diga amém. Amém. Nos diz a palavra do Senhor: desde agora ninguém mais me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Toma o teu assento. Amados, nós já fomos impactados aqui pela presença do Espírito de Deus. Eu já pude sentir a presença do Senhor aqui neste lugar. Através dos louvores que os irmãos ministraram, a gente pôde sentir o coração arder pelo fogo do Espírito. Mas nós viemos aqui para adorar a Deus na beleza da sua santidade e também ouvir a sua palavra. E essa é poderosa para transformar as nossas vidas. O homem é transformado através da palavra do Senhor. É ela que convence o homem a largar a sua vida do mundo aí fora e entregá-la para Jesus Cristo. Essa palavra, ela tem garantia de resultado. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, verso 10 e 11: assim como a chuva e a neve que cai do céu e para lá não torna, mas antes cai na terra. Ela gera um resultado, ela dá o pão para o que come, ela dá semente para o que planta. Assim a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Antes ela vai produzir um resultado nas nossas vidas. A Bíblia diz no Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra, Senhor, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quem ouve essa palavra não peca contra Deus. No verso 105, o salmista disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Quem ouve essa palavra não tropeça nesse mundo de trevas. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 15, verso 16: achando as tuas palavras eu logo as comi, e elas foram como gozo para minha alma e alegria para o meu ser. Essa palavra tem condições de causar alegria no coração daquele que está triste. Em Jeremias 23, 29, a Bíblia diz: não é a minha palavra como um fogo ou como um martelo que esmiuça a penha? Essa palavra despedaça qualquer jugo. Essa palavra, se você ouvir e praticar, você vence Satanás. A Bíblia diz em Mateus 4 e 4 que Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto, e o diabo indagou Jesus, dizendo: faz com que essa pedra vire pão para matar sua fome. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus 24, 35, Jesus disse: pode até passar os céus, pode até passar a terra, mas essas palavras não hão de passar.
Em aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz: viva, eficaz é a palavra do Senhor. É mais afiada do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, ossos e medula. Ela é capaz de discernir o teu pensamento e até mesmo a intenção do teu coração. Quem sabe você entrou aqui meio sem fé, meio desconfiado. A Bíblia diz em aos Romanos, capítulo 10, verso 17, que essa palavra tem condições de causar fé no coração do ser humano. A Bíblia diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Quem veio aqui ouvir essa palavra? Amados, uma palavra propícia para jovens, mas não somente para jovens, mas eu acho que vai vir a calhar para todos nós aqui essa noite. Ninguém mais me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Analisar o contexto da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós vamos descobrir que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para refutar alguns judaizantes, pessoas que estavam querendo corromper a fé dos Gálatas, novos convertidos, que começaram numa fé de fogo, e de repente alguém queria infiltrar doutrinas da lei, mesmo debaixo da graça, querendo fazer do Evangelho, a graça do Senhor Jesus, nula por causa de mão de homens, obrigações impostas por homens. E o apóstolo Paulo começa refutando isso, no capítulo 1, verso 8, ele diz: olha, se alguém vos anunciar outro evangelho, que não seja este que eu vos tenho anunciado, seja considerado um anátema, quer dizer, um amaldiçoado por Deus. Se descer um anjo do céu e inventar, fazer outro evangelho, que não é esse que eu vos anunciei primeiro, seja este anjo considerado um anátema. Mas se eu voltar atrás e quiser vos pregar um outro evangelho, então seja eu considerado um anátema. Não há outro evangelho, amados. Estão inventando evangelho para todos os tipos, fazendo de Deus um servo, que você pode fazer o que você quiser, que Deus assina embaixo e ainda luta, abre o mar vermelho por você, derruba as muralhas, faz a boca do leão fechar, faz o forno esfriar. Mas se não houver santidade, amados, a Bíblia diz em aos Hebreus 12, 14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Então ele usa um outro argumento para refutar. Fala: olha, vocês não conhecem meu testemunho? Eu antes era perseguidor da igreja, agora eu estou pregando o evangelho. Não adianta. Ele usa também o argumento de ter debatido com Pedro sobre a questão da lei. Mas para não delongar a história, por final da carta dele, no verso 17 ele escreve assim: olha, o negócio é o seguinte, ninguém mais me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ou seja, chega, para mim chega, não me inquiete, não me oportune mais, no linguajar mais chulo, não torre a minha paciência, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ou seja, quando palavra não adiantar, quando teoria não adiantar, quando testemunho não adiantar, sabe o que vai valer na vida da gente? As marcas do Senhor Jesus. Você tem a marca? Você tem? Quando o apóstolo Paulo fala sobre marcas, não pense que eu fique preocupado com a igreja quieta não, viu, irmãos? O meu intuito aqui não é vos animar. Talvez você vai sair daqui mais triste do que você entrou, mas você vai ser confrontado essa noite por essa palavra. E a palavra não é somente para nos alegrar. Vai ter dias que a gente vai chorar por causa dessa palavra. Quando ele fala de marca, me vem uma coisa à cabeça.
Seria uma marca superficial, uma marca de uma machucadura, por exemplo. Você sabe que quando a gente se machuca, a dor é grande. Aí você vai ao médico, você toma os pontos, aquela ferida, aquele corte, ele sara, ele seca, e depois fica somente a marca, a cicatriz. Você não sente mais a dor, mas a marca está ali. E você esquece daquilo. Mas se algum dia alguém te perguntar que marca é essa, você vai se lembrar da dor que você sentiu. Você vai lembrar do dia que você se machucou. Ficou para trás, mas a marca está ali. Tem coisas que marcam a nossa vida. Em Zacarias a Bíblia diz, alguém vai perguntar para Jesus no céu, que marcas são essas? Ele vai dizer, essas marcas, até Jesus está marcado. Isso daqui foi o que me fizeram na casa dos meus amigos. Essa marca pode ser na alma. Você sabe que tem coisas que marcam a nossa alma. Sim ou não, irmãos? Tem coisas que marcam a nossa alma. Uma palavra marca mais do que o mundo. Tem palavras que ficaram no passado, que foram ditas no passado, mas que quando você vê a pessoa, se é que você ainda vê, você pode não lembrar com raiva, mas se você lembra daquela palavra, você lembra. Você não esquece, porque tem palavras que marcam a nossa alma. Tem coisas que marcam a nossa vida de uma forma que é difícil de esquecer. Por exemplo, a perca de um ente querido. A perca de um ente querido. Quem é que consegue esquecer uma pessoa da família que morreu, que nos deixou? Quando vem aquela dor da tragédia, quando você recebe a notícia, olha, aconteceu isso, parece que o mundo vai cair na tua cabeça. Parece que não tem, tudo fica preto e branco, você fica sem o chão. Eu digo isso que eu já passei por isso. Alguém trouxe a notícia da morte do meu irmão mais velho, com 27 anos, assassinado. Aquilo dói demais. Aquilo é uma dor inexplicável, que você não sabe se vai passar, não existe remédio para isso. E os dias vão passando, a dor da tragédia sai, mas a dor da saudade, ela perdura. E se alguém tocar no assunto, você lembra, a sua alma está marcada por aquilo. A sua alma ficou marcada. Você pode viver mais 200 anos, conhecer mais 500.000 pessoas, mas aquela que você perdeu, ainda está lá. Quando alguém fala, quando alguém toca no assunto, está lá marcado. Está marcado na minha vida, está marcado na sua. Tantas coisas que podem marcar a nossa vida. Um casamento mal feito, uma separação. Tantas coisas marcam a vida do ser humano. Coisas que você pode procurar os melhores médicos da terra e eles não vão poder te ajudar, porque são marcas feitas na alma. Não existe médico para cuidar de alma. Aí eu me lembro agora de José. Eu tenho uma palavra para você aqui essa noite. José, irmãos, não era esse crente pretensioso que os hinos dizem hoje, não. Eu não vejo na história de José um crente ganancioso pela fama, querendo crescer, querendo ser governador. Não vejo. Não. Eu vejo José um servo de Deus, inocente naquilo que fala, e que é traído pelos irmãos. Vamos falar a verdade, irmão. Você ser traído por quem você não conhece é uma coisa. Agora, você ser traído pelos seus irmãos é outra.
Você ser traído pelo colega de trabalho lá fora é uma coisa. Você ser traído para quem senta do teu lado, quem cultua junto com você, que professa a mesma fé que você, aí dói mais. Aí marca mais. Você ser jogado numa cisterna, por quem não está nem aí com você, é uma coisa. O ruim é você ser jogado numa cisterna pelos seus irmãos. Isso dói mais, marca mais. Você ser vendido, você ser humilhado, você ser traído. Alguém falou para mim, pastor, que púlpito não é lugar de desabafo. Falei, não, então por que Jeremias pregava? Por que Jeremias pregava? Não, púlpito é lugar do desabafo do Espírito Santo de Deus. Eu não falo por mim. Você ser traído, jogado, vendido, humilhado. E de repente Deus começa a contribuir ou concretizar o seu plano. Levanta José, e eu provo para você que José não era pretensioso. Depois de sonho revelado, depois de estratégia mudada, José diz a Faraó: põe um homem aí que faça de conformidade esse plano. Aí Faraó olha para José e fala: é você. José dá uma tremida nas pernas. Eu? É você. Hoje chegou teu dia, José. Hoje Deus está mudando a tua história. Aí é lindo. Deus prepara uma mesa como Davi previa no Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. José agora tem a chance de matar aqueles que lhe fizeram mal. A alma continua marcada. Diante dele estão os irmãos. Só que quando nasce o primeiro filho de José, alguém pergunta: José, como vai se chamar esse menino? Ele olha para o menino. Imagina agora José com as lágrimas descendo nos olhos. Esse menino vai se chamar Manassés. Manassés? O que quer dizer isso, José? Manassés quer dizer: o Senhor me fez esquecer. O Senhor me fez deixar toda aquela marca que tinha na minha alma, ficou para trás. Deus é especialista em apagar marcas na alma. Ah, Jesus! Deus tem uma palavra para você aqui. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17: portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, coisas velhas, meu irmão, vão ficar para trás da sua vida. Deus te dá vitória aqui essa noite. Deus apaga marcas. Você não vai carregar na tua vida. Deus vai ser marcado. A marca, você ser marcado por alguém. Eu vou fazer uma linguagem aqui, não é comparativa, mas uma alegoria, por exemplo. Um fazendeiro, quando ele compra bois, a primeira coisa que ele faz quando os bois adentram no seu pasto é marcar o boi. E você já viu um fazendeiro, um capataz marcando um boi? Eu não sou da roça, eu sou de São Paulo, sou da capital, mas eu já vi esse processo. O fazendeiro pega aquele boi, aquele ferro quente, na ponta geralmente é uma inicial, ou da fazenda ou do seu próprio nome. E quando o boi vai passando naquele cercado estreito, ele pega aquele ferro quente, pegando fogo, encosta no boi, empurra, e o boi dá aquele pulo. Sai até fumaça. E o boi sai marcado do outro lado. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Dói para ter a marca daquele fazendeiro. Não é fácil.
E eu te digo, será que o nosso dono que nos escolheu para ser ovelha do seu pasto, a marca dele tem doído em você?